Agora que você já aprendeu a fazer um gráfico da forma mais simples possível, eu vou mostrar para você alguns detalhes, bem no detalhe, tá? Você já sabe que toda vez que você clica no danado do gráfico, o próprio Excel habilita, veja lá, ó, duas abas, né, diferentes, né, duas possibilidades de modificações desse gráfico. Uma é a de design de gráfico, outra é de formatação. Vamos explorar essas duas novas abas que aparecem nesse nosso Excel. O que é que elas fazem? Vamos lá. E aí é importante que conforme a gente for explorando, você vai ter a possibilidade de ver o seu gráfico sendo alterado pelo efeito de cada uma delas. Vamos primeiro na parte de formatação, tá bom? Então vamos lá. Formatação é uma das abas que abre no Excel e ele tem a seguinte composição. Primeira coisa, abre do lado aqui a parte de área do gráfico, né? Então ele vai lhe mostrar área. Ele vai, cada vez que você clicar nessa informação, ele vai lhe dizer o que é cada coisa no gráfico. Então, área de plotagem é toda a parte central. Área do gráfico é todo o gráfico. Área do eixo horizontal, ele seleciona o eixo horizontal para você. Área do eixo vertical, ele seleciona todo o eixo vertical para você. Área linhas de grade principais da horizontal, né? Então todas as linhas do eixo central da área de plotagem horizontalmente. Linhas de grade principais do eixo vertical, os valores, toda a parte vertical, né, dos eixos desta informação. Título do gráfico, seleciona o título do gráfico. Em seguida você tem a possibilidade de ver série de valores, ele seleciona os itens que estão no gráfico. Série de valores, rótulo de dados, seleciona o rótulo da série de valores. Para que serve isso aqui? Tá? Isso aqui serve para você selecionar das muitas possibilidades, das muitas áreas aí do seu gráfico, como por exemplo o título do gráfico, para que você vá nas demais opções e faça uma modificação nesse local que você acabou de selecionar. Por exemplo, se eu quiser modificar a cor do fundo do título, ou da letra, ou do que quer que seja, você pode vir aqui nessa opção, escolher o título do gráfico como uma opção de manuseio, e você vai lá e faz algumas modificações. Bacana, né? Você acabou de verificar como funciona esse tipo de informação. Eu vou deixar para já esses itens aqui de baixo, que vocês vão entender já mais algumas inclusões que são possíveis fazer. Outro item que tem logo nessa aba são a parte de formas, inserir formas. Então se você quiser inserir algum tipo de forma no seu gráfico, tá? qualquer que seja ela, você pode inserir através dessa área de forma. Você consegue inserir dentro do seu gráfico, ao lado, no seu Excel, ou o que quer que seja, tá? Então é uma possibilidade de inserção. A outra é, você pode modificar o seu gráfico com algum estilo de forma. Então veja que está selecionada a área do gráfico, o título do gráfico, mas se você quiser selecionar o eixo, por exemplo, e vir aqui nesse estilo de forma e escolher o verde, o que ele vai fazer? Ele vai colocar o seu eixo à volta, todo de verde, todo de vermelho, ele vai começar a mexer em algumas informações desse seu gráfico. Veja que está alterando aqui conforme a gente sai fazendo o preenchimento, tá? Então a gente está modificando aí a estrutura do nosso gráfico com esses estilos de forma. Aí vem estilos de word art. Então se você selecionar, por exemplo, título como um lugar que você quer manusear e escolher uma dessas opções de word art, o seu título ele vai ser modificado conforme esse word art que você está selecionando, tá? Então vou escolher um bem discreto para que a gente consiga entender que ele está sendo modificado. Além desses estilos já padrões, que são esses que aparecem aqui nessa caixa central, existe a possibilidade de fazer algumas alterações, como nas cores, se você quiser, aqui do lado, ou ainda fazendo um pouco do tema de uma forma geral do gráfico, que é esse aqui de baixo, então com tons de vermelho, tons de azul, entre outros, ou ainda com efeitos de sombra, efeitos de reflexo, efeitos de brilho, efeitos de bicenal é um outro tipo de efeito, rotação 3D e transformação, que é um outro, que aí vai depender do que você está usando para ele conseguir funcionar. Então veja que eu fiz uma bela pintura aí no nosso gráfico
Obviamente a gente não iria deixar dessa forma, mas mais para que você entenda como é que funciona todo essa área aqui do seu gráfico. Além disso, você pode alterar o texto ou descrever alguma coisa sobre esse seu objeto, que é um gráfico, tá? Então fazer algum tipo de descrição que vai ficar aqui ao lado, tá? E ainda uma organização que vai abrir o painel de seleções para que você possa organizar as coisas, alinhar, centralizar, fazer um ajuste de grade, entre outros fatores que vão aparecer do lado, ou ainda modificar o tamanho do seu gráfico. Então essa parte do final é mais relacionada à acessibilidade, ou seja, você descrever o que danado é isso que você acabou de colocar, ou organizar as informações e o tamanho delas, igual eu estou fazendo aqui. Então não tem muito o que temer, é mexer um pouco nessa área de formatação e ele vai modificar o seu gráfico, e aí você escolhe exatamente a forma que você quer deixar no final das contas, tá bom? Então resta agora a gente aprender a parte de design do gráfico. Dentro da aba de design do gráfico, nós começamos o primeiro ponto com o seguinte: adicionar elementos do gráfico. Então toda vez que você seleciona nessa parte, tem a possibilidade de você criar elementos nesse seu gráfico, quer seja elementos de eixo, se ele vai aparecer ou não, o eixo principal, o eixo horizontal, ó, eixo principal, eixo horizontal. Vou deixar só com esse vertical principal aqui, por exemplo. Você pode colocar ou retirar títulos no seu gráfico, né? Então, título do eixo, você pode colocar o nome para o eixo de baixo, o eixo principal e entre outros. Título do gráfico, acima, ou título sobreposto. Rótulo de dados, se os rótulos vão aparecer na parte central, na parte externa ou não vão aparecer, na base interna, na extremidade externa, que é o que a gente tem, ou um texto explicativo. Tabela de dados, tem muita gente que gosta de ver um gráfico com uma tabela adjunta a ele. Então atende aqueles que gostam de gráfico em si e aqueles que gostam também de tabela, conforme está nesse gráfico aqui que a gente acabou de criar. Além de tabela, tem a barra de eixo. A gente pode colocar aqui um destacamento de barra de eixo, não, perdão, barras de erros, né? Um destacamento do erro em si, seja a variável de erro aí quando a gente faz algum cálculo de desvio, um percentual de 5% dessa variação, ou ainda um desvio padrão para quem gosta aí de efeitos estatísticos, de desvio padrão dessa sua base de dados, tá? Além disso, tem a possibilidade de ter linhas de grade, horizontais, verticais, vertical secundária e entre outros fatores. Legenda na parte direita, superior, esquerda ou inferior. Linhas de tendência, e aí nessas linhas de tendência ele acrescenta aí, mais fazendo cálculos matemáticos de previsão linear, de média móvel e de outros fatores. Você trabalha com previsão de demanda, isso pode ser útil para você, tá? Então são uma série de fatores que podem ser incluídos nesse seu gráfico. E cada um deles, cada um mesmo, além de opções pré-estabelecidas, como a gente já falou sobre, tem sempre um item abaixo de mais opções de eixo, mais opções de título de eixo, mais opções de títulos, mais opções de tabela de dados. São todos abrem um leque de mais opções. E o que são esses leques de mais opções? Toda vez que você vai para esse item de mais opções, o próprio Excel abre uma sequência de outras informações que você pode customizar. Se você não quiser nenhum daquelas formas pré-estabelecidas lá, vai ter uma série de outras opções aqui para você fazer. Desde opções voltadas ao eixo em si, como a gente está vendo aqui, até opções relacionadas à área de plotagem, à área de gráfico, à linha de grade, todas aquelas que a gente viu lá na parte de formatação. Então é um bônus de possibilidades de alteração que você pode fazer, de alterações, né, que você pode fazer nesse seu gráfico adicionalmente, tá bom? Já já a gente vem para essa parte aqui, dar uma explorada nela com uma riqueza de detalhe maior, tá bom? Além dessa opção de adicionar elementos de gráfico, você tem aqui algumas opções de layout, são mais opções de layout pré-estabelecidos, e conforme você vai passando o mouse, vão sendo modificados alguns layouts rápidos, como diz o próprio nome, para que você escolha. São combinações dentre essas modificações que a gente acabou de fazer, de layout do gráfico, que já vão te dar algumas combinações pré-estabelecidas aqui para a gente dar uma utilizada. Vou ficar com essa. Além disso, tem estilo de gráficos. Estilos de gráficos já pré-estabelecidos,
tá? Ou ainda algumas cores que você pode alterar, a paleta de cores aí que você pode utilizar para esse seu gráfico, também já pré-estabelecidos aqui. E as demais informações estão voltadas a dados, tipos e local, ou seja, mais para que a gente consiga entender se você quer criar em uma nova planilha, por exemplo, um objeto já nesse item, que é da forma que está agora, ou alterar o tipo de gráfico em sua essência, como que a gente coloca aqui, ou ainda alterar a composição entre linhas e colunas dessa sua tabela. Também é uma opção para você utilizar. E por último, uma opção que você pode utilizar logo de início para criar o seu gráfico, é uma opção um pouco mais completa, que vai te mostrar a seleção de dados desse gráfico, ou seja, de onde está vindo, o que é rótulo de eixo horizontal e o que é a parte de legenda e suas categorias. Então é uma outra opção que depois a gente explora com maior detalhe. Simples. Essas são as duas novas abas que toda vez que você cria um gráfico são formadas no seu Excel para que você melhore a aparência do seu gráfico ou ainda altere ou faça algum cálculo aqui de previsão, enfim, de desvio com essas suas informações. Valeu!